Mas nós, pela afirmação, pela fé, podemos saber mais ainda do que isso. Ele não foi impulsionado por nenhuma razão carnal. Nós sabemos que grande parte dos cultos hoje não passam de razões carnais. Algumas pessoas querem se divertir, alguns querem encontrar os seus amigos, algumas pessoas querem curtir, outras pessoas querem ser curadas, outras pessoas têm problemas e necessidades. Ou seja, são necessidades carnais ditando aquilo que devia ser culto a Deus, mas não com Abel. Nenhuma inclinação carnal estava impulsionando ele a isso, nenhuma inclinação pessoal de preferência, não é? Estava impulsionando ele. Não foi nada pessoal que fez ele apresentar um cordeiro sangrando a Deus, um animal morto, um sangue sendo derramado. Então, de certa forma, o seu procedimento é estranho, não é? O que levou ele a isso? O que levou ele a fazer assim? Se não havia motivos externos, se não era o senso comum, se não era porque ele estava vendo aquilo acontecer à sua volta, ou estava sendo pressionado pelo seu meio, se não era um motivo carnal. A resposta, quem nos dá é a palavra de Deus. Pela fé ele agiu assim, não por fantasias, não por sentimentos, não por necessidades carnais, mas pela fé. O que impulsionou Abel a ir diante de Deus num culto santo, não é? Que faz ele ser o primeiro nome dessa lista, foi a fé. Essa é a resposta bíblica. Mas isso não é muito compreendido em nossos dias. Hoje nós não temos que pregar só a respeito de que, por exemplo, nesse caso, Abel por fé ofereceu culto a Deus, porque nós não podemos mais tomar por garantido que as pessoas que se dizem povo de Deus sabem o que a palavra fé quer dizer. Como nós vimos outro dia, não é? As pessoas têm redefinido todas as coisas, redefinido seus significados, com isso esvaziado a verdade e ficado completamente incapazes de compreender aquilo que Deus está dizendo. As pessoas têm noções vagas, têm sentimentos vagos do que as coisas querem dizer, e como o sentimento é vago, ela preenche aquilo com aquilo que ela acha, com aquilo que é agradável, com suas concepções, com a concepção das multidões, das pessoas à volta. Então nós não devemos hoje em dia ter garantido mais que as pessoas saibam o que quer dizer as palavras bíblicas. Elas usam essas palavras de maneira completamente vazia e sem sentido. Só a palavra de Deus, não é, pode destravar os significados das palavras para nós. Nós nunca devemos tomar por certo aquilo que nós achamos ser algo, a não ser aquilo que a Bíblia nos diz ser aquilo que a palavra é. Não adianta nós falarmos sobre amor, porque para o mundo, amor hoje quer dizer algo completamente diferente daquilo que quer dizer para Deus. Nós precisamos de definições claras e bíblicas para todas as palavras, para nós começarmos a entender os textos que mencionam essas palavras. Então, para nós entendermos a palavra fé, descrita tantas vezes em Hebreus 11, o texto, eu diria fundamental, é Romanos 10:17, onde nós lemos: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, fé, não é? A fé bíblica, ela tem uma fundamentação para descansar. A fé bíblica, ela sempre está firmada naquilo que a palavra de Deus diz, no que Deus diz. A única fé verdadeira é aquela que flui das definições bíblicas para nós, para as nossas vidas. É a única coisa que não pode mentir para nós, quer a definição que ela dê seja não relevante para o mundo e para a cultura à nossa volta.
A Bíblia então diz que a fé não é algo que nós exercemos sem ir fora das Escrituras. Se alguém não conhece as Escrituras, o que ela chama de fé não passa de credulidade, não é? Em qualquer bobagem que os outros disseram ou que ela sente. Mostre um homem que não conhece a palavra de Deus e ele não tem fé, porque a fé verdadeira, ela flui do conhecimento da palavra de Deus, ou seja, ela tem algo em que se apoiar, a verdade. Se você disser que alguém, essa pessoa não conhece a verdade, mas é uma pessoa de fé, você está dizendo uma asneira. Mas quantas vezes você já ouviu isso em nossos dias? Essa pessoa é completamente ignorante da verdade bíblica, mas é uma pessoa que tem uma fé. Essa palavra que a pessoa está usando já não está mais na definição bíblica, porque a definição bíblica de fé é aquilo que flui do ouvir e conhecer a verdade de Deus. Se a pessoa tem algo que fluiu da sua ignorância da palavra de Deus, aquilo não é fé, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia.